Vamos lá. A pergunta que não quer calar, né? Que a galera vive perguntando pra nós dois. Meu, da onde surgiu esse nome aí, Daddy Fit? Na realidade, muita gente não sabe, mas eu sou formado em artes visuais e atuei durante muito tempo como designer. Mas quando eu mudei a chave, que eu estava com preguiça e estava de bode de continuar na profissão de designer, eu parei um tempo, peguei meu acerto e fui fazer um mochilão pela América Central, onde eu gostava de calistenia e lá meu corpo ficou legal. Bom, tá extenso, mas vocês vão entender o porquê. Eu mudei de profissão. Eu me descobri fisiculturista lá no México e, ao chegar no Brasil, eu me inscrevi na Faculdade de Educação Física, porque, coincidentemente, meu pai havia falecido e eu havia herdado uma academia de musculação. Então, quer dizer, meio que o universo alinhou ali para dar certo. Eu virei fisiculturista, herdei a academia, fiquei no Brasil, me inscrevi na Faculdade de Educação Física, fiz 5 anos, continuei como atleta de fisiculturismo até hoje, espero poder continuar. Com 52 anos, então nunca é tão tarde que você não possa virar outra coisa, até mesmo produtor de conteúdo, hot, né? Lembrando. E aí, no período que eu atuava como consultor de fisiculturismo, eu joguei uma caixinha de perguntas se eu deveria continuar me chamando Anderson Pisanelli ou se eu deveria ter um outro nome, um alter ego. E eles sugeriram que ganhou disparado o Daddy Fit, né, o Paizão Fitness. Só que aí eu precisava especificar que eu era um personal para poder dar consultoria. Então ficou Daddy Fit Personal. Só que aí, em paralelo, eu também comecei a desenvolver essa questão de produção de conteúdo adulto. Calma, vamos chegar lá. Tá. Primeira coisa, tá? Quando você começou a competir, quando você estava lá no México, quantos anos você tinha? 52 anos, tá, gente? Assim, lembrando que eu fiz um mochilão que durou quase um ano, Costa Rica, Panamá. Quando eu cheguei no México, eu estava com 51 anos. Eu fiz 52 na cidade de Palenque, no México, desculpa. A cidade de Palenque, para quem não sabe, é onde tem a pirâmide de Palenque, que é a famosa pirâmide onde descobriram o calendário maia. Na questão do calendário maia, mas isso eu fiquei sabendo quando eu fui visitar a pirâmide, obviamente, eu não sabia isso antes. E também tinha a tal da Rainha Vermelha, que era uma múmia que estava toda coberta com pedras vermelhas dentro dessa pirâmide, que, aliás, quem puder visitar Palenque, vá. É uma mistura de Búzios com Maresias. Para quem não conhece, mas é isso. Cara, só que é bem legal, é bem bonita a cidade. Não, e isso é uma coisa que eu nem sabia, né, inclusive. É uma coisa que eu não sabia, não. E é o seguinte, só que não é uma região de mar. A cidade lembra um esquema de praia, mas é uma região de lagos com água. Tem um fenômeno que acontece nesses lagos, nessa região, que eu não tenho muito certeza se é vulcânico. Ele solta uma sedimentação, a água é cristalina, só que a hora que você mergulha é tudo azul. Então é muito bonito. Inclusive eu tenho filmagens mergulhando em água assim, tanto no México quanto na Costa Rica. E é muito lindo, porque dá a impressão que você tá numa coisa turquesa que é mágico, assim, parece coisa de conto de fadas. E lá, quando eu estava lá, é que eu encontrei um pessoal meio maluco, inclusive brasileiros, era um grupo de 300 pessoas, mas tinha um grupo de brasileiros, que era uma média de 36 brasileiros, que estavam acompanhando um calendário de comemoração e celebração da Rainha Vermelha, que fala do sincronário, se chama sincronário, e eles falam de sincronicidade, que o universo sincroniza as coisas quando elas têm de acontecer. Ponto. Uma vez dito isso, volta para os meus 13 anos de idade, onde eu disse um dia para minha mãe e para o meu pai que eu queria ser fisiculturista. E isso lá na década de... em 1979, tá? Eu tinha 13 anos. 79. O auge de Conan, o Bárbaro, Arnold Schwarzenegger, depilado, grande, musculoso. Minha mãe olhou para mim e falou: "Você tá louco? É coisa de viado e vai ficar com o pinto pequeno." Assim, matou a ideia de eu ser fisiculturista. E depois disso, me fala,
Quantos anos você tá hoje? Eu tô com 58, vou fazer 59 daqui 3 meses. Meu, 58, quase 59 anos. E hoje, Digamos 60. Nós sabemos que você mudou totalmente de ramo praticamente, né? Você continua sendo fisiculturista e agora você encontrou, né, o Dom Igor e se tornou criador de conteúdo. Meu, como é que começou isso aí? É uma curiosidade Olha, da na galera. realidade, eu não vou dizer que eu sonhava. Tem aquela fantasia, eu acho que meio de como eu queria ser fisiculturista e depois acabei, o universo sincronizou para eu ser fisiculturista. O fisiculturismo me deu um corpo padrão. Quem é gay sabe o que a gente fala que é padrão, né? Que são pessoas que têm aquele corpo que é comercial, que é bonito, que é vendável, né? Como diz a Nicole Balls, meu corpo é minha embalagem. Então, é um corpo que funciona na câmera. As pessoas podem até falar assim, mas é velho, mas tem um corpo gostoso. É velho, mas o pau tá ali. Tá? Não sei se eu podia falar, você coloca um... Vou botar uma censura. Né? Tá ali, tá duro, tá funcionando. Tem um assédio, tem um desejo. Eu brinco, todo mundo que me pergunta como você entrou nesse universo de conteúdo hot? Eu falei, eu entrei porque eu percebi que tinha uma demanda. O que seria uma demanda? Tem muita gente que procura. Tem fetiche, ou tesão, ou vontade, ou curiosidade de ver como que é um sexo com um homem mais velho, com um paizão, com o dad. Da mesma forma que me deram esse nome lá, tem essa curiosidade no universo do conteúdo adulto, que é de saber como que é pegar um paizão. E como eu tenho duas vertentes, eu aconteço em 2 momentos, quando eu tô no bulking, que é ganhando massa, eu tô mais parrudo e peludo. Quando eu tô na competição, próximo da competição, eu já tenho que depilar o corpo para o campeonato e para ver a definição muscular, e aí eu tenho o corpo de um jovem, porque sem pelo e todo definido, vem um corpo de uma pessoa muito mais jovem. E aí eu tenho esses 2 públicos, um pouco do urso, né, parrudão, e um pouco do corpo padrão, que é o que a maioria das pessoas gostam. Isso vende, comercialmente isso vende. Galerinha, quem de vocês não gostaria de chegar com 58 anos de idade com um shape desse? Não tem como. Tem um custo, tanto financeiro, quanto de tempo, quanto de estresse. Porque a dieta é pesada, o treino é pesado, às vezes você treina com dor, mas ao mesmo tempo eu penso muito na questão da minha autonomia quando eu for mais velho. O que eu quero dizer? Quem vai limpar o meu traseiro quando eu ficar velho? Eu pretendo que seja eu mesmo. Eu não tenho dinheiro, por enquanto, para comprar um robô do Elon Musk ou contratar alguém. Entendeu, né? Porque isso aí vai pegar com todo mundo. Sim. Isso pega com todo mundo, homem, mulher. E quanto mais velho, mais difícil se você não tiver boa mobilidade, alongamento, força, subir uma escada, carregar suas compras, sua mala de viagem, porque também é uma idade que você pode viajar mais, porque você está aposentado, ou você quer curtir mais a vida, e você não consegue nem carregar uma mochila ou uma bolsa. Como é que você faz? Né? Exatamente. Então, pensando nisso, eu recomendaria que vocês corressem para as academias. A estética será uma consequência, mas a saúde virá a rebote com certeza da melhor forma possível. Então eu recomendaria que vocês prestassem atenção nisso. Exatamente. E assim, como que foi para você migrar, né, de mercado, né, que você estava no mercado totalmente mais esportivo, né, voltado 100% para fisiculturismo, pro fitness, e depois você vir pro hot, né, pro mais 18. Como que foi para você migrar, né? Foi tranquilo, você levou numa boa? Não o teu foi. público levou também? Não foi, eu tenho certeza que muita gente olhou com o olho torto, muita gente julgou e ainda julga, mas eu tô numa idade que eu não diria pra você que esse é o caminho ideal pra todo mundo. Eu não sei nem se é o caminho ideal pra mim. Por enquanto eu me divirto, por enquanto eu aprecio, por enquanto eu conheço pessoas legais, por enquanto eu faço sexo gostoso, por enquanto eu também me cuido, porque, né, a gente sabe que você trabalha com o corpo e, na realidade, você está exposto à vulnerabilidade de doenças sexualmente transmissíveis. Então, tem essa realidade que você tem que entender que isso aqui é um trabalho. Isso aqui é uma indústria. Isso aqui gera dinheiro. E, por enquanto, me dá dinheiro e paga as dívidas. Ou
não é nem dívidas, porque hoje eu já não tenho mais dívidas, eu diria assim, pago os investimentos, o que para mim é muito legal, porque eu trabalho menos que eu trabalhava antes e ganho bem mais. Longe do que eu quero, mas muito mais próximo do que eu idealizo do que eu estava antes. Então, porque eu também entendi que são duas questões que se retroalimentam. Com o fisiculturismo eu tenho um propósito que me dá um corpo, de ser atleta, mas que por consequência me dá um corpo. Esse corpo me torna atrativo para a indústria do sexo. E isso para mim é interessante. Entendeu? Então é como o Ouroboros, né? A cobra que engole o próprio rabo. Um alimenta o outro. E aí o ciclo se fecha. Comigo, para mim, foi perfeito. E eu não pretendo me aposentar agora, não. Eu tô gostando do que eu tô vivendo, tô achando super legal. A parceria com o Igor deu super certo, né? Como que foi esse encontro? Fala pra eles, como é que foi esse encontro? Na realidade, um amigo em comum, porque eu tenho uma academia, como eu já disse, e nessa academia um amigo em comum chegou e falou, olha, eu vou trazer um amigo meu aqui pra treinar. Ele vai assistir esse vídeo. Tomara que sim. Vai assistir. É de você. Comenta é aí, você. você sabe que é você. E aí ele falou, eu tenho um amigo, posso trazer ele aqui pra treinar? Esse amigo, a gente já tinha uma certa afinidade de bate-papo, mais malicioso durante o treino. Então a gente trocava umas ideias e dava umas risadas, né? Ele sabe que eu sou gay, ele sabe as coisas que eu já fazia, as brincadeiras e tudo mais, e que eu, às vezes, eu pensava em abrir um OnlyFans, Privacy, Telegram, essas coisas, né? E ele falou, lembra aquele meu amigo que eu trouxe aqui, o Igor? Ele tem um perfil no OnlyFans e no Privacy. Eu falei, porra, cara, você sabe que eu quero entrar nesse universo? Por que você não falou pra mim? Eu te teria batido um papo com ele. Me passa o número do Igor e a gente eu vou pedir pra ele se ele tem disponibilidade pra trocar uma ideia. Peguei o telefone do Igor, eu acho que na mesma semana, já liguei, ele foi pronto, ele respondeu, mas eu sei porque ele foi pronto. Ele já estava com a treta armada pra cima de mim. Ele já tinha visto a possibilidade de negócio. Visionário. Quando eu combinei com ele o café, fomos num café, discutimos. Eu falei, olha, eu tenho, o meu perfil tá... Eu abri o perfil, tá lá, é inativo, eu nunca postei nada, já faz 5 anos que essa ideia me atormenta. Algumas pessoas falavam pra mim, faz de máscara. Aí outras pessoas falavam, não... Você vai tirar a graça, porque o que as pessoas querem ver é um homem com a barba grisalho, o cabelo grisalho, um corpo bacana, mostrando o rosto. Eu falei, isso é... Aí pega, é real. Sim. Aí eu falei, tudo bem. Só que eu achava que ia ser umas fotos, uns videozinhos, sozinho. Aí no dia do café ele vira pra mim e ele fala, você imaginou que legal se fosse uma atuação em parceria de pai e filho, um dad e um filho? E pra quem é gay, você sabe que no BDSM e outras vertentes de fetiches e fantasias sexuais, o que a gente chama de roleplay, né? Teatrinho. É um teatrinho de pais com filhos. É uma demanda. Eu na hora fiquei meio assustado. Falei, nossa, tá louco, né? Isso não é pra mim. Mas já a sineta já tinha batido que ia dar certo na minha cabeça. Eu fiquei chocado por ele fazer a oferta, mas não pela fantasia do pai e do filho, não tinha. Por quê? Porque eu já sabia, sendo do público gay, eu já sabia que isso era uma fantasia inerente. Não vou dizer que todos os gays têm, não é isso, mas uma boa parte tem. E acabou que casou perfeitamente, tá? Porque assim, na época, o perfil dele já era Delfit. Então, quando eu postei no meu Instagram, entendeu? Eu marquei ele, aí todo mundo começou a falar, cara, seu pai é muito bonito, seu pai é não sei o quê. E eu falei, opa, já era, já acendeu a luz verde, né? Como eu já sabia que era uma demanda do segmento, eu falei, eu acho que eu vou ter que abrir mão de algo leve para já ir pro negócio mais pesado, que é mais vendável comercialmente falando, e talvez eu possa viver algumas fantasias que eu tenha curiosidade de fazer. E foi muito rápido, porque do jeito que eu já postei, assim, 2 semanas depois a coisa escalou muito rápido. E eu achei isso bem legal. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito surpreso, eu achei bem legal porque
eu pude ir parando com as outras atividades em paralelo e ir focando mais nisso e trabalhando menos. Entendeu? Não é porque, é porque eu tô na putaria que é muito mais legal. Não, eu comecei a ganhar mais e trabalhar menos. Quem que não quer? Entendeu? E vamos combinar, não é um sacrifício, né? Você sair, ir pro lugar e transar gostoso com alguém que você acha legal ou curte. Eu acho que esse é o ponto, né? É um ponto que eu vejo poucas pessoas falando sobre isso na internet, né? Muita gente que às vezes pensa em entrar na internet só fala assim, não, meu, multimilionário, muito dinheiro e não sei o que, não. Mas o ponto é você ganhar bem e trabalhar menos. Você tá entendendo? Então, por exemplo, entre ganhar 5 mil reais trabalhando 12, 15 horas por dia e ganhar 5 mil reais trabalhando 2, o que você prefere? Não é? É o que eu digo, eu já disse até num vídeo com ele uma vez, não é pra todo mundo, não é. A pessoa tem que ser muito bem resolvida, entendeu? Inclusive uma recomendação que eu faria, você quer entrar nesse universo, aproveita e com o dinheiro que você ganha vai fazer terapia também, porque você não vai ter que lidar com os seus demônios. Você vai ter que lidar com os demônios dos seguidores, da galera que consome. Porque eles vêm com uma demanda de coisas que geralmente são muito loucas, muito bizarras ou muito estranhas, né? Como esses dias atrás, o Rafa Martins, com o qual eu já tive a oportunidade de trabalhar também. Rafa Martins, esse cara aqui, ó, vou deixar uma foto dele aqui. O Rafa, ele falou, ele estava respondendo uma caixinha de perguntas, né? Porque você se diz hétero, mas só grava com um homem. Porque a clientela pede. A clientela demanda essa fantasia. E a maioria sempre ganha. É assim que funciona. É um processo democrático essas fantasias que vocês veem por aí. Então... Pensa o seguinte, é a mesma coisa de, por exemplo, você... Às vezes você trabalha numa empresa que você tem que entrar às 5 horas da manhã. Você gosta de entrar às 5 horas da manhã? Nem sempre, mas às vezes pela remuneração você vai fazer o que precisa ser feito. A mesma coisa no nosso mercado. É a lei da oferta e demanda, né? Na realidade... Mas sabe o que a gente vai ter que fazer? Eu acho que vai ter que ter parte 2. Não, podemos, bora. Já virou um podcast, né? Não, eu falo pra caralho. E o negócio galera, assim, é um formato diferente, é o primeiro vídeo, né, dessa linha mais vlog, mais perguntas e respostas ali. E se vocês gostarem, nós dois vamos trazer mais disso aqui no canal pra vocês, tá? Outra coisa, não esquece, gente. A gente não tá só aqui no YouTube, a gente não tá só aqui no Instagram, a gente tá em todas as plataformas. A gente quer tomar posse de tudo. Então tem o TikTok, tem o Privacy, tem o OnlyFans, tem o X ou Twitter, tem o Telegram, tem um monte de plataformas para vocês seguirem a gente e ver que também a gente tem outras coisas que a gente desenvolve, que não somente isso. Exatamente. Aqui vai ser para vocês entender por trás do que está exclusivo ali, entendeu? Então aqui vocês vão entender um pouco do backstage, como que funciona. Entendeu? É uma coisa que vocês me pediam muito, demorei até muito para fazer, né, isso aqui. E se vocês estiverem curtindo, a gente vai trazer cada vez mais conteúdo de valor para vocês. Para quem às vezes tá com dúvida, né, assim como o Derry. Isso, legal. Queria, às vezes, tava com um pé ali, um pé dentro, um pé fora, entendeu? Então, porque às vezes, eu entendo que muitas das coisas que vocês talvez queiram saber também sejam coisas práticas e técnicas. Como que vocês idealizaram o personagem? Como que vocês idealizaram a entrada no mercado? Como que vocês criaram coisas tolas, mas que funciona. Um e-mail específico, um banco internacional ou 2. Questões que são mais técnicas e que ninguém fala também. Se vocês quiserem perguntar, pode perguntar. É isso aí. Deixa aí no comentário que o próximo vídeo vocês se decidem, beleza? Foi? Bora. Até a próxima.